Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, o governo está sofrendo críticas demais. Ele achou que poderia sair ileso de toda essa atuação da esquerda em prol do grupo Hamas e contra Israel. Só que não está bem assim. Hoje sofreu muitas críticas, inclusive o Itamaraty sofreu críticas por causa do posicionamento dele no caso Hanani, tá? Essa moça é a namorada do Hanani que deu um depoimento em suas redes sociais sobre a perda do namorado. O Hanani, para quem não se lembra do caso, é um brasileiro que morava em Israel, estava desaparecido, foi brutalmente assassinado pelo grupo terrorista Hamas, aquele grupo que chegou e fez um caos com os civis. E aí o governo insiste em proteger esse grupo terrorista e não citar diretamente e não colocar os pingos nos is. São terroristas, foram atos terroristas, mas o governo não quer reconhecer assim. O UOL, e olha só a matéria do UOL, trazendo críticas aqui. Declarações do Itamaraty sobre a morte de brasileiro em Israel são criticadas e com todo respeito, com toda razão, as críticas que foram feitas ao governo. Foi uma sabe, o governo está deplorável, vergonhoso. A reação do governo Lula à morte do brasileiro Hanani Nidjeski Glazer, de 24 anos, durante os atentados do Hamas contra Israel no sábado, foi criticada nas redes sociais. E também pela oposição e por pessoas sensatas, digamos de passagem, né? Pelos termos usados no comunicado do Itamaraty. Se for para falar merda, fica calado. Se não for para falar a verdade, fica calado. Fala o que é de fato e a realidade. Olha a nota do Itamaraty. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Hanani. Do assassinato, do brutal assassinato. Natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Diz a nota intitulada Falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Hanani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. Todo o texto não cita, não menciona o Hamas, não fala a causa, não fala que foi um assassinato covarde, brutal, e não foi o único brasileiro. E aí, é lógico que as críticas vão acontecer e acontecem de maneira muito coerente. Uma matéria que eu vou trazer para vocês agora é do ranking dos políticos, tá, pessoal? Olha só. Vamos falar da gestão Lula. Por quê? Porque com esse estouro dessa guerra agora de Israel, os assuntos se voltaram para o mundo internacional. E as derrapadas e as coisas erradas que estão acontecendo aqui dentro do nosso governo estão ficando de lado. Olha só o que essa matéria aqui diz. A adesão do Brasil ao CDE deixada de lado pelo governo Lula. E eu vou explicar para vocês do que se trata. Segundo a matéria aqui, para entrar no clube dos ricos, que é o CDE, o governo teria que buscar mudanças estruturais que impediriam o gasto excessivo atual, por exemplo. A OCDE exige que países membros tenham, por exemplo, suas contas em dia, além de tomar medidas para melhorar a segurança jurídica. Pelo visto, essas não são as pautas que o governo quer avançar. Existem blocos econômicos e a OCDE é considerada a organização dos países ricos. Durante a gestão Bolsonaro, a luta era para entrar na OCDE e aguardava um convite do Donald Trump, tá? Que prometeu articular a entrada no Brasil da OCDE, mas a OCDE ela tem requisitos. Para você entrar no clube da OCDE, você precisa e negociar com esses países, você precisa cumprir requisitos, gastar menos, ter maior competitividade e investir mais na indústria, no agro, naquele ponto que você é mais competitivo, um controle das contas e segurança jurídica. Coisa que não é papel, não é intenção do governo Lula de forma alguma. E se isso não for cumprido, a OCDE não aceita o Brasil. E o governo Bolsonaro vinha avançando nessas pautas no intuito de adentrar na OCDE. Adentrar na OCDE
É como você ter uma carteirinha de país desenvolvido. É uma carteirinha de país que tem segurança jurídica. É uma carteirinha de país que vale a pena investir. Isso se reflete na população. Coisa que o governo Lula não tem o mínimo interesse, já anunciou que não vai ter interesse mais em participar da OCDE. Vamos falar agora do G. Dias, né? Você é capaz já estava com saudade do G. Dias, que a gente já não fala há muito tempo, né? E agora, de um jeito que talvez você não esperava. O filho de G. Dias ganha cargo em novo ministério de Lula. Gabriel Gonçalves Dias, filho do general G. Dias, vai comandar a assessoria especial do ministro do empreendedorismo, Márcio França. É um cabideiro de empregos que funciona hoje no governo. O G. Dias, que foi muito criticado, está ali ainda no foco da CPMI, mas a CPMI já passou o devido pano aqui no caso do G. Dias, e é questão de dias para G. Dias voltar, até rimou, né? Não foi um trocadilho intencional, mas é questão de dias para que o G. Dias volte a um cargo dentro do governo. O filho dele tá lá fazendo as vezes, mas logo logo o G. Dias está de volta, segurou a bronca sozinho, aguentou os trancos sozinho, não teve repercussão nenhuma, blindado pelo governo, blindado pelo judiciário, blindado pela CPMI, não aconteceu nada. Acusações de que ele, inclusive, chegou a adulterar, né, a ter mudanças de relatórios entregues à CPMI, mas o resultado efetivo disso não foi nada. Então, aqui é o Brasil, né? Eis o Brasil. Outra matéria importante, essa do R7. Eu sempre trago a fonte para vocês, tá? Não é só para te manter bem informado, não. É medo também, tá? Nós estamos no Brasil, tá? Só para deixar bem claro. E aí nós vamos falar do Bolsonaro agora. O Ministério Público Eleitoral, ele reiterou o pedido para que o TSE arquive ações contra Bolsonaro. O julgamento foi suspenso. O que está acontecendo em relação a essa situação aqui? Esse aqui que eu estou mostrando na tela para vocês é o Paulo Gonet. O Paulo Gonet, ele é procurador-geral eleitoral. E aí, o Paulo Gonet, nessa última terça-feira, ele fez uma manifestação contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu então candidato a vice, o Braga Neto, por abuso de poder político em processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Olha só o tamanho da aberração jurídica e da falta de segurança jurídica, que é aquilo que a gente acabou de criticar. Segundo o TSE, eles querem reforçar a inelegibilidade do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fazia lives, e as lives eram feitas dentro do Palácio do Planalto. Tá, mas era moradia. Quando você exerce o cargo de presidente da República, você passa a morar no Palácio do Planalto e, como moradia, ali tem a mesma função, entre aspas, de uma unidade privada, de uma propriedade privada. Fica sendo a propriedade privada do presidente, dentro da sua individualidade. O que acontece ali dentro nem sempre tem que ter publicidade, porque é a intimidade e a honra do lar do presidente da República. E ele fazia as lives lá dentro. E aí o TSE diz que o Bolsonaro cometeu crime ao fazer isso. Só que tem um detalhe. Lula também faz a mesma coisa. Lula também está fazendo as lives aí. Tentou fazer igual o Bolsonaro, não conseguiu pela falta de público. Afinal, não é a mesma repercussão quando uma live do Lula acontece e quando uma live do Bolsonaro acontece. Então, não conseguiu ter a mesma repercussão e o Bolsonaro está em risco aí de se tornar ainda mais inelegível, extrapolando inclusive 2030, por causa dessas novas ações. O procurador do Ministério Público Eleitoral falou que essas ações não têm fundamento. E aí, ele que é o parquet, né, o líder ali, vamos dizer assim, da ação, né, o dono da ação penal, como a gente aprende no direito, parece que a voz dele não tem muito valor para o judiciário. Última matéria que a gente vai tratar com vocês aqui é uma matéria da Revista Oeste. E aí a gente fica um pouco preocupado por causa da possível escalada que vem acontecendo em relação ao caso aí da guerra de Israel. Estados Unidos e Europa advertiram o Irã, que é um aliado do Lula, acaba de entrar no BRICS aí, né, a não entrar em guerra e prometem ajudar Israel.
Enquanto Lula se afunda de cabeça no BRICS e nega a OCDE, o BRICS virou um clube de ditaduras. E aí, o Irã, um novo partido, o novo país que acaba de entrar agora no BRICS, tem aí uma chance, uma possibilidade de entrar na guerra a favor do Hamas. E aí, Estados Unidos e a Europa já bateram a real. Se entrar, vai ter retaliação. Em um recado ao regime do Irã, Estados Unidos, e bem tratado como regime mesmo, é um regime do Irã, não é uma democracia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Itália emitiram um comunicado em conjunto, alertando que não irão tolerar que aliados do grupo terrorista Hamas use a guerra para se envolver na região. Em declaração conjunta emitida pelos líderes mundiais, incluindo o presidente Emmanuel Macron da França, o chanceler Olaf Scholz da Alemanha, a primeira-ministra Giorgia Meloni da Itália e o premier Rishi Sunak do Reino Unido e o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, eles se comprometeram a apoiar Israel em seus esforços de autodefesa contra os ataques ao seu povo, né? Então, o risco aqui e o medo é que tome proporções muito maiores do que você possa imaginar, tá? Muito maiores do que se possa imaginar. Essa guerra, principalmente se o Irã resolver tomar partido nessa guerra. Vamos torcer para que isso não aconteça, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse editorial. A gente volta com mais um editorial para vocês daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Grande abraço.